Meu pai me deserdou porque escolhi arte em vez de direito. Anos depois, ele tentou vender um quadro antigo da família e descobriu que eu era a avaliadora de arte mais renomada do país e o quadro valia milhões. Meu nome é Isabela, e desde que me entendo por gente, a arte não era apenas um interesse para mim, era o ar que eu respirava, a linguagem secreta da minha alma. Enquanto outras crianças da minha idade, na pequena e tradicional cidade de Vila Rica, sonhavam com bicicletas ou bonecas da moda, eu me perdia por horas diante das igrejas barrocas, tentando decifrar os anjos de Aleijadinho, ou passava tardes inteiras no ateliê improvisado que montei nos fundos de casa, com tintas baratas e telas de algodão cru, tentando capturar a luz dourada do pôr do sol nas montanhas de Minas. Para mim, cada pincelada, cada cor, cada forma, era uma janela para um universo de beleza e significado. Meu pai, Dr. Afonso Lemos, um renomado advogado tributarista, figura respeitada e temida na cidade, nunca entendeu, ou nunca quis entender, essa minha paixão. Para ele, um homem pragmático, de valores rígidos e uma visão de mundo onde o sucesso se media em cifrões, prestígio social e um diploma de uma profissão de verdade, minha inclinação para as artes era, na melhor das hipóteses, um hobby de menina, uma distração fútil que deveria ser abandonada assim que a idade da razão chegasse. E a idade da razão, para ele, significava o vestibular para direito na melhor universidade do estado, seguido por uma carreira brilhante num escritório de advocacia conceituado, talvez até mesmo seguindo seus passos na Lemos e Associados. Lembro-me vividamente das nossas conversas sobre meu futuro, que mais pareciam monólogos paternos carregados de expectativas e ultimatos. Isabela, minha filha, ele começava, com aquela voz grave que não admitia contestação, enquanto eu, adolescente, tentava lhe mostrar um desenho que havia feito com tanto esmero. Desenhar é bonitinho, sim. Mas isso não paga as contas. Não constrói um patrimônio. O que esta família espera de você, o que eu espero de você, é uma carreira sólida. Direito. Medicina. Engenharia. Coisas que dão futuro, que impõem respeito. Eu tentava argumentar, mostrar meus pequenos prêmios em concursos de arte da escola, as palavras de incentivo dos meus professores de artes. Ele ouvia com uma paciência condescendente, e ao final, decretava, talento para hobbies você pode até ter, minha filha. Mas talento para a vida real, para o que importa, isso se constrói com estudo sério, com uma profissão que lhe dê segurança e status. E essa profissão, para você, será o direito. Minha mãe, Dona Beatriz, uma alma doce e artística, mas completamente subjugada pela personalidade dominadora do meu pai, sofria em silêncio. Ela via meu talento, incentivava-me às escondidas, comprava-me tintas e pincéis com o pouco dinheiro que conseguia economizar das despesas da casa. Mas, diante do meu pai, ela se calava, os olhos baixos, concordando com um aceno de cabeça resignado a cada sentença dele sobre meu futuro brilhante como advogada. Eu não a culpava. Enfrentar o Dr. Afonso Lemos era como tentar parar um trator com as próprias mãos. Havia, em nossa casa, um quadro antigo, uma pintura a óleo escura e um tanto quanto sombria, que ficava pendurada num canto esquecido da biblioteca do meu pai. Era um retrato de um ancestral da família, um fidalgo português do século XVIII, com um olhar penetrante e uma expressão enigmática. Meu pai o detestava. Uma coisa velha, empoeirada, que só serve para ocupar espaço e juntar traças, ele costumava dizer. Mas eu, desde pequena, era fascinada por aquele quadro. Passava horas observando os detalhes da vestimenta do fidalgo, a forma como a luz parecia incidir sobre seu rosto, a técnica das pinceladas que, mesmo para meus olhos infantis, pareciam carregar uma história, um segredo. Eu sonhava em um dia entender a fundo aquela obra, talvez restaurá-la, descobrir quem era o artista por trás daquela tela misteriosa. Aquele quadro era, para mim, um símbolo da beleza e do mistério que a arte guardava, e que eu tanto almejava desvendar. Quando chegou a época do vestibular, a pressão do meu pai atingiu níveis insuportáveis. Ele já havia pago minha matrícula no melhor cursinho preparatório para direito da capital, e falava sobre minha futura carreira como advogada como se fosse um fato consumado. A doutora Isabela Lemos, especialista em direito internacional, ele dizia para os amigos, com um orgulho antecipado que me causava calafrios. Eu, no entanto, nas madrugadas, enquanto ele dormia o sono dos justos e dos tiranos, devorava livros de história da arte, estudava para as provas específicas do curso de museologia e conservação de bens culturais de uma renomada universidade federal, a minha verdadeira universidade dos sonhos. Era um plano secreto, arriscado, mas era o único caminho que meu coração reconhecia como meu. Consegui a aprovação nos 2 vestibulares. Uma pequena vitória pessoal no de direito, apenas para provar a mim mesma, e, quem sabe, um dia, a ele, que eu era capaz. E a aprovação no curso de artes, a que realmente importava, a que fez meu coração explodir de alegria e medo. Reuni toda a coragem que me restava e, numa noite de domingo, após o jantar em família, anunciei minha decisão. Pai, mãe, eu preciso conversar com vocês sobre a faculdade, comecei, a voz trêmula, as mãos suando frio.
Eu passei no vestibular. Mas que maravilha, minha filha, meu pai exclamou, antes mesmo que eu pudesse continuar, um raro sorriso de satisfação iluminando seu rosto severo. Direito na Federal, não é? Eu sabia. Sabia que você tinha potencial para isso. Vamos comemorar. Abriremos aquele vinho especial. Minha mãe sorriu, aliviada. Mas meu coração se apertou. Aquele era o momento da verdade. Na verdade, pai, engoli em seco. Eu também passei em direito. Mas, o curso que eu realmente quero fazer, aquele para o qual fui aprovada e onde pretendo me matricular, é o de artes. O sorriso do meu pai congelou. Seus olhos, antes brilhantes de orgulho, tornaram-se duas fendas de gelo. O silêncio que se instalou na sala de jantar era tão pesado que eu podia ouvir as batidas descompassadas do meu próprio coração. Artes, ele repetiu, a voz baixa, perigosa, cada sílaba carregada de uma incredulidade que beirava o desprezo. Você está me dizendo que, depois de tudo que investi em você, depois de todos os meus planos, você vai jogar seu futuro no lixo para pintar quadrinhos? Para ficar cheirando tinta e aguarrás pelo resto da vida? Não é isso, pai, tentei argumentar, a voz embargada. É história da arte, museologia, conservação. É uma profissão séria, importante. Eu quero trabalhar com o patrimônio cultural, com a preservação da nossa história. História? Patrimônio, ele soltou uma risada seca, sem humor. Isso não paga as contas de luz, Isabela. Isso não compra o pão de cada dia. Isso não te dá um nome, um status, uma segurança. Isso é coisa de sonhador, de vagabundo que não quer encarar o trabalho duro da vida real. A discussão se tornou um pesadelo. Ele gritava, gesticulava, acusava-me de ser ingrata, imatura, uma completa decepção. Minha mãe chorava baixinho num canto, sem coragem de intervir. Eu tentava defender meu sonho, minha vocação, mas minhas palavras se perdiam no furacão da fúria dele. Eu não criei filha para ser uma artista faminta, uma intelectual de museu que vive de migalhas do governo, ele bradou, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ou você se matricula em direito nesta semana, e esquece essa palhaçada de artes, ou você pode arrumar suas malas e sumir da minha frente. Enquanto você viver debaixo do meu teto, vai seguir as minhas regras. E a minha regra é que minha filha será uma advogada de sucesso, não uma Zé Ninguém que pinta paredes. O ultimato. Ali estava ele, cruel, irrevogável. Meu sonho contra a aprovação dele. Minha alma contra o futuro que ele havia planejado para mim. Olhei para minha mãe, buscando um último fio de esperança, de apoio. Ela apenas balançou a cabeça, os olhos suplicantes, como se me pedisse para ceder, para evitar o pior. Mas eu não podia. Não mais. Aquilo era mais do que uma escolha de carreira. Era uma escolha de quem eu queria ser. Pai, eu disse, a voz surpreendentemente firme, apesar das lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Eu amo o Senhor. Amo a mamãe. Mas eu também amo a arte. E eu não posso matar a minha essência para viver o sonho de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja o meu pai. Eu vou cursar artes. Ele me encarou por um longo momento, o rosto uma máscara de fúria e decepção. E então, ele proferiu as palavras que selariam meu destino e o nosso rompimento. Então, a partir de hoje, Isabela, você não é mais minha filha. Você é uma ingrata, uma rebelde, uma completa e absoluta decepção. Pode pegar suas coisas e ir embora. E não espere um único centavo da minha parte para essa sua aventura artística. Quando você estiver passando fome, não venha bater na minha porta. Para mim, você deixou de existir. Deserdada. Renegada. Expulsa. Por escolher seguir meu coração. Naquela noite, fiz minhas malas. Minhas poucas roupas, meus livros de arte, alguns materiais de pintura que minha mãe havia me dado às escondidas. Enquanto eu arrumava minhas coisas, ouvia os soluços dela no quarto ao lado, e os passos pesados do meu pai andando de um lado para o outro na sala, como um animal enjaulado. Ele não veio se despedir. Não me dirigiu mais uma única palavra. Quando saí pela porta da frente, carregando minha pequena mala e uma mochila cheia de sonhos partidos e uma teimosia inabalável, senti o peso do mundo nas minhas costas. A cidade de Vila Rica, antes meu lar, agora me parecia hostil, desconhecida. Eu estava sozinha, sem dinheiro, sem apoio, mas com uma certeza dolorosa e libertadora, eu seria artista. Custe o que custasse. Os primeiros meses foram um inferno. Consegui um quarto minúsculo e úmido numa pensão barata perto da universidade, na capital. Para pagar a faculdade, que, felizmente, era pública, mas ainda havia os custos de material, transporte, alimentação, e minhas despesas básicas, arrumei 3 empregos de meio período, garçonete numa lanchonete na hora do almoço, vendedora numa loja de artesanato à tarde, e faxineira num escritório à noite.
Dormia 4, 5 horas por noite, quando muito. Comia o que dava, geralmente pão com mortadela ou o resto de comida da lanchonete. Emagreci, ganhei olheiras profundas, mas não desisti. As aulas na faculdade eram meu oásis, meu refúgio. Mergulhava nos estudos com uma fome de quem não tem nada a perder. História da arte, técnicas de restauração, museologia, teoria da cor. Cada disciplina era uma nova descoberta, uma nova paixão. E, nas poucas horas vagas que me restavam, eu pintava. Pintava minha dor, minha raiva, minha solidão, mas também minha esperança, minha resiliência. De vez em quando, eu olhava para uma pequena foto desbotada que eu carregava na carteira. Era uma foto do antigo quadro do fidalgo português, aquele que ficava esquecido na biblioteca do meu pai. E, olhando para aquele rosto enigmático, eu renovava minha promessa: um dia, eu voltaria. Um dia, eu mostraria ao meu pai, e ao mundo, que a arte não era um caminho para a miséria, mas para a transcendência. E que o lixo que ele via em minhas escolhas, na verdade, era o tesouro mais precioso da minha vida. A jornada seria longa, solitária, cheia de obstáculos. Mas eu estava apenas começando a preparar as tintas e as telas para pintar a minha obra-prima. A obra-prima da minha própria vida. Os primeiros anos após a minha expulsão de casa e a ruptura com meu pai, Dr. Afonso Lemos, foram um mergulho brutal na realidade nua e crua da vida adulta sem rede de segurança. Aquele quartinho de pensão úmido e mal iluminado, perto da Faculdade de Artes, tornou-se meu universo. As paredes, antes brancas e impessoais, logo foram cobertas por reproduções de obras de arte que eu recortava de revistas velhas, por esboços a carvão que eu fazia nas madrugadas insones, e por um cronograma frenético de aulas, trabalhos e os 3 empregos de meio período que eu precisava conciliar para sobreviver. Ser garçonete na cantina barulhenta da faculdade na hora do almoço, vendedora na lojinha de artesanato turístico à tarde, e faxineira no escritório de contabilidade à noite, era uma maratona diária que testava os limites da minha resistência física e mental. Muitas vezes, meu corpo implorava por descanso, minha mente, por um respiro. Mas a lembrança das palavras do meu pai, artista faminta, intelectual de museu que não ganha um tostão, decepção, ecoava em mim como um mantra invertido, transformando a humilhação em combustível, a dor em teimosia. Eu não daria a ele o gostinho de me ver fracassar. As aulas na faculdade eram meu oásis. Enquanto meus colegas, em sua maioria de famílias mais abastadas, reclamavam das leituras extensas ou dos trabalhos práticos complexos, eu devorava cada ensinamento com a fome de quem sabe que aquela é sua única chance. Mergulhei de cabeça na história da arte, na museologia, nas técnicas de conservação e restauro. Descobri uma paixão especial pela arte colonial brasileira, especialmente a do período barroco mineiro, com sua exuberância, seus mistérios, e aquela aura de fé e genialidade que parecia impregnada em cada talha dourada, em cada anjo de feições sofridas. O quadro do fidalgo português, aquela pintura escura e enigmática da biblioteca do meu pai, que antes era apenas uma fascinação infantil, agora se tornava um objeto de estudo, um quebra-cabeça que eu ansiava por decifrar. Encontrei alguns professores que, diferente do meu pai e de muitos medalhões da área, enxergaram meu potencial e minha dedicação. Mestre Aurélio, um velho restaurador com mãos de anjo e um conhecimento enciclopédico sobre pigmentos e técnicas antigas, tornou-se meu mentor. Ele me ensinou os segredos da restauração, a paciência de lidar com as feridas do tempo nas telas e esculturas, o respeito pela alma de cada obra. Foi ele quem me incentivou a aprofundar minhas pesquisas sobre a iconografia e a autenticação de obras do período colonial, uma área carente de especialistas com um olhar verdadeiramente crítico e investigativo. Minha mãe. Ah, minha mãe. Dona Beatriz, com seu coração doce e sua alma aprisionada, tentava um contato discreto, às vezes. Uma ligação rápida de um telefone público, uma carta curta enviada para a pensão através de uma prima distante. Eram mensagens cheias de saudade, de preocupação, e de um medo palpável da reação do meu pai caso ele descobrisse aquela comunicação clandestina. Eu entendia o lado dela, a dificuldade de enfrentar um marido tão autoritário. Mas, no fundo, doía. Doía a ausência dela, a falta do seu apoio aberto, a sensação de que, para preservar a paz do seu casamento, ela havia sacrificado uma parte da sua relação comigo. Graduei-me com louvor, a primeira da turma. A cerimônia de formatura foi simples, sem a presença da minha família. Celebrei com o mestre Aurélio e alguns poucos amigos da faculdade, num boteco perto da universidade, com uma cerveja gelada e um prato de torresmo. Era uma vitória amarga, mas era minha. O diploma, emoldurado num quadro barato que comprei numa loja de R$ 1,99, foi para a parede do meu quartinho, um lembrete constante de que eu estava no caminho certo, apesar de tudo e de todos. Os primeiros anos de carreira foram tão ou mais difíceis que os da faculdade. O mercado de arte é fechado, competitivo, e para uma jovem recém-formada, sem sobrenome tradicional ou contatos influentes, as portas raramente se abriam com facilidade.
Comecei como assistente de restauração no ateliê do mestre Aurélio, ganhando um salário simbólico, mas aprendendo na prática o que nenhum livro poderia me ensinar. Fazia laudos técnicos para pequenas galerias, avaliava peças para antiquários de segunda linha, sempre com um rigor e uma honestidade que começaram a chamar a atenção. Meu diferencial era a pesquisa. Eu não me contentava com o superficial, como parece ser. Mergulhava nos arquivos, nas bibliotecas, cruzava informações, analisava a pincelada, a composição química dos pigmentos, a história por trás de cada obra. E, aos poucos, comecei a construir uma reputação de detetive da arte, a especialista que conseguia desvendar mistérios, autenticar obras duvidosas, ou descobrir tesouros escondidos em meio a peças consideradas menores. Meu primeiro grande caso foi a autenticação de um pequeno retábulo do século XVIII, encontrado nos escombros de uma capela abandonada no interior de Minas. Todos o davam como uma cópia tardia, sem grande valor. Mas eu, ao analisar os detalhes da talha, a pátina do ouro, a iconografia dos santos, desconfiei. Passei meses pesquisando, comparando com outras obras da época, até encontrar um documento perdido no arquivo paroquial que mencionava a encomenda daquele retábulo a um discípulo direto de Aleijadinho. O lixo virou tesouro. A notícia se espalhou pelo meio. Comecei a ser chamada para dar pareceres mais importantes. Museus me consultavam sobre a autenticidade de peças de seus acervos. Colecionadores renomados buscavam minha opinião antes de fechar grandes negócios. Minha consultoria boutique, que antes era apenas um nome fantasia para meus freelas, começou a ganhar corpo, a ter uma carteira de clientes fiéis e uma reputação de excelência e integridade. Abri meu próprio ateliê de restauração e avaliação, num sobrado charmoso no centro histórico da capital. Contratei uma pequena equipe de jovens restauradores e historiadores da arte, tão apaixonados e sem futuro quanto eu um dia fui considerada. A Auratec Sustentáveis, a empresa que eu havia fundado secretamente com o dinheiro dos meus primeiros investimentos e que agora era uma potência silenciosa no mercado de tecnologia verde, garantia a estabilidade financeira para que eu pudesse me dedicar ao que realmente amava, sem as pressões comerciais que tantas vezes comprometem a integridade do mundo da arte. Ninguém, claro, sabia dessa minha dupla identidade. Para o mundo da arte, eu era Isabela Lemos, a especialista. Para o mundo dos negócios, eu era apenas a fundadora anônima de uma empresa de sucesso, representada por um conselho discreto. E meu pai? Dr. Afonso Lemos? Nenhuma palavra. Nenhum contato. 15 anos de silêncio absoluto. Soube, por alto, através daquela mesma prima distante que ainda mantinha um contato protocolar com minha mãe, que a Lemos e Associados não ia bem das pernas. Que meu pai, com sua teimosia e sua incapacidade de se adaptar aos novos tempos do direito tributário, estava perdendo clientes importantes e se afundando em dívidas. Que a vida de aparências que ele tanto prezava estava começando a ruir. Não senti alegria com suas dificuldades. Apenas uma tristeza profunda pela distância que ele mesmo havia imposto entre nós, e pela constatação de que o futuro brilhante que ele tanto almejou para si e para mim, no direito, talvez não fosse tão garantido assim. Minha consagração como a avaliadora de arte mais renomada do país não veio da noite para o dia, nem com um único golpe de sorte. Foi construída com anos de estudo incansável, de trabalho meticuloso, de uma paixão que nunca se apagou, e de uma honestidade intelectual que se tornou minha marca registrada. Fui convidada para dar palestras em universidades internacionais, para participar de comitês de autenticação de grandes museus, para escrever prefácios de catálogos de exposições importantes. Meu nome virou sinônimo de credibilidade e conhecimento profundo, especialmente no que se referia à arte colonial brasileira e à identificação de obras raras ou perdidas. E foi numa dessas manhãs ensolaradas de primavera, enquanto eu analisava as radiografias de uma pintura barroca que poderia ser uma descoberta bombástica, que meu telefone tocou. Era Antenor Vasconcelos, um dos mais respeitados e, por que não dizer, temidos negociantes de arte do país. Um homem de poucas palavras, mas com um faro infalível para obras de grande valor e, ocasionalmente, de procedência duvidosa, o que tornava meu trabalho de avaliação ainda mais crucial para ele. Isabela, minha cara, bom dia, a voz dele, grave e apressada, sou do outro lado da linha. Preciso de seus olhos de lince e de seu conhecimento enciclopédico. Urgente. Tem uma peça que apareceu, um retrato colonial português, aparentemente na mesma família há muitas gerações. O proprietário está, digamos, com a corda no pescoço, precisando de liquidez imediata, e quer uma avaliação precisa para uma venda rápida e discreta. Você é a única em quem confio para algo assim, com a discrição e a expertise necessárias. Topa o desafio? Retrato colonial português. Na mesma família há gerações. Proprietário com a corda no pescoço. Uma descrição vaga, mas que, por algum motivo inexplicável, fez um sino de alerta soar na minha cabeça. Talvez fosse apenas a intuição de anos de experiência, ou talvez fosse o destino, com seu senso de humor irônico, começando a tecer os fios do meu reencontro com o passado. Claro, Antenor.
Desafio aceito, respondi, tentando manter a voz profissional, embora uma estranha ansiedade começasse a se instalar em mim. Mande-me os detalhes por e-mail. Onde e quando posso ver a obra? Amanhã cedo, no meu escritório. O proprietário fará questão de estar presente. Ele é, um pouco difícil, mas a necessidade fala mais alto. E ele exigiu a melhor. Exigiu você. Desliguei o telefone com uma sensação estranha no peito. Um misto de curiosidade profissional e um pressentimento incômodo, quase doloroso. Era apenas mais um trabalho, mais uma avaliação. Mas algo me dizia que aquela pintura, aquele proprietário difícil, poderiam trazer à tona fantasmas que eu julgava estarem adormecidos para sempre. Mal sabia eu que, ao aceitar aquele convite rotineiro de Antenor, eu estava prestes a encarar não apenas uma obra de arte, mas o capítulo mais doloroso e, ao mesmo tempo, mais libertador da minha história. O quadro antigo da família, aquele que meu pai tanto desprezava, estava vindo ao meu encontro. E, com ele, a chance de um acerto de contas que o destino, pacientemente, havia preparado por mais de 15 anos. A cortina do próximo ato estava prestes a se abrir. A manhã seguinte a ligação de Antenor Vasconcelos amanheceu com um céu estranhamente límpido para a capital, mas meu íntimo estava nublado por uma tempestade de pressentimentos. Tentei afastar a sensação de que aquela avaliação seria diferente, que era apenas mais um trabalho na minha rotina de especialista em arte. Vesti meu tailleur cinza chumbo mais profissional, prendi os cabelos num coque austero e revisei mentalmente os protocolos de análise de obras coloniais portuguesas. Mas, por mais que eu tentasse me ancorar na lógica e na técnica, uma voz incômoda sussurrava no fundo da minha mente que o encontro daquele dia transcenderia a mera análise de uma pintura. Cheguei ao elegante casarão que abrigava a galeria e o escritório particular de Antenor pontualmente às 10. Ele me recebeu com sua habitual mistura de charme e perspicácia comercial, os olhos vivos de quem fareja um bom negócio à distância. Isabela, minha querida. Sempre um prazer tê-la conosco. Sua reputação a precede, como sempre, ele disse, beijando minha mão com uma galanteria um tanto antiquada. O proprietário da peça já chegou. Um homem, peculiar, digamos. Um pouco impaciente, mas a necessidade, como dizem, é a mãe da urgência. Ele me conduziu por um corredor silencioso, adornado com tapeçarias flamengas e esculturas modernas, até uma sala de visualização privativa nos fundos da galeria. A sala era iluminada por uma luz difusa, ideal para a análise de obras de arte, e no centro, sobre um cavalete coberto por um pesado tecido de veludo púrpura, repousava o objeto da minha visita. Mas não foi a pintura coberta que prendeu minha atenção de imediato. Foi o homem. O homem sentado numa poltrona de couro envelhecido, de costas para mim, observando a rua através da janela frestada, a silhueta tensa e impaciente. Mesmo antes que ele se virasse, mesmo antes que Antenor pigarreasse para anunciar minha chegada, eu soube. Cada fibra do meu ser, cada memória dolorosa adormecida, gritou em uníssono. Aquele era ele. Doutor Afonso, Antenor anunciou, com uma formalidade que pareceu quebrar o feitiço. Permita-me apresentar a doutora Isabela Lemos, a maior especialista em arte colonial do país, como lhe falei. Doutora Lemos, este é o doutor Afonso, o proprietário da obra que iremos avaliar. Ele se virou. Lentamente. E nossos olhares se cruzaram. 15 anos. 15 anos de silêncio, de mágoa, de uma distância que parecia intransponível. Ali estava meu pai. Doutor Afonso Lemos. Mais velho, claro. Os cabelos, antes apenas grisalhos nas têmporas, agora estavam quase completamente brancos. Havia rugas profundas ao redor dos olhos, vincos de preocupação e talvez, amargura. Mas a postura ainda era a mesma, altiva, orgulhosa, a de um homem que se recusa a curvar-se, mesmo que o mundo esteja desabando sobre sua cabeça. Seus olhos, no entanto, ao pousarem em mim, perderam por um instante aquela dureza habitual. Vi um lampejo de confusão, depois de incredulidade, e então, um choque tão profundo que ele pareceu perder o fôlego. Seus lábios se entreabriram, como se quisessem pronunciar um nome que há muito não ousavam chamar. Isabela, ele sussurrou, a voz rouca, quase inaudível. Minha filha. Eu mantive a compostura, embora meu coração estivesse batendo como um tambor desgovernado dentro do peito. Aquele encontro, que eu tantas vezes imaginei em meus pesadelos e em meus raros sonhos de reconciliação, estava acontecendo da forma mais improvável e irônica possível. Eu, a filha renegada por ter escolhido a arte, agora estava ali, como a maior especialista do país, para avaliar o tesouro esquecido da família, a salvação financeira do homem que me chamou de decepção. Bom dia, doutor Afonso, respondi, a voz surpreendentemente firme, profissional. Estendi a mão para ele, não como filha, mas como a avaliadora que ele havia contratado indiretamente. Doutora Isabela Lemos, ao seu dispor. É um prazer conhecê-lo. Ele apertou minha mão, os dedos frios, o olhar ainda perdido entre o choque e a confusão.
Antenor Vasconcelos, percebendo a carga elétrica no ar, mas sem entender a profundidade do drama familiar que se desenrolava à sua frente, tentou quebrar o gelo com um pigarro e um sorriso amarelo. Ah, então os senhores já se conhecem? Que feliz coincidência. Facilita muito as coisas, não é mesmo? Família tratando de negócios de família, com a melhor especialista do mercado para mediar. Família. Negócios. A ironia era quase palpável. Senhor Antenor, Dr. Afonso, eu disse, ignorando o comentário infeliz do negociante e assumindo o controle da situação. Se me permitem, gostaria de começar a avaliação da obra. O tempo é precioso. Com um aceno de cabeça, Antenor removeu o tecido de veludo púrpura que cobria o cavalete. E lá estava ele. O quadro. O retrato do fidalgo português do século XVIII. O mesmo que assombrou minha infância e alimentou minha paixão pela arte. Estava mais escuro do que eu me lembrava, a pátina do tempo e camadas de verniz oxidado cobrindo parte de seus detalhes. Mas o olhar penetrante do fidalgo, a expressão enigmática, a atmosfera de mistério, tudo estava ali, intacto. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era apenas uma pintura. Era um pedaço da minha história, um elo perdido com o passado da minha família e, de alguma forma, com o meu próprio futuro. Aproximei-me do quadro, calçando as luvas de algodão que sempre carregava comigo. Meu pai me observava em silêncio, cada movimento meu, cada expressão. Eu podia sentir o peso do olhar dele, uma mistura de curiosidade, orgulho ferido e, talvez, um medo crescente do que eu poderia descobrir ali, naquela tela esquecida que ele tanto desprezara. Comecei a análise com o profissionalismo que me era peculiar. Examinei a tela, a madeira do chassi, a moldura, original, percebi com um arrepio de excitação. Usei minha lupa de alta precisão para analisar as pinceladas, a textura da tinta, os craquelês que se formavam como um mapa do tempo sobre a superfície. Pedi a Antenor uma lâmpada de luz rasante e uma de luz ultravioleta. A técnica é apurada, sem dúvida, comentei, mais para mim mesma do que para eles, enquanto analisava a forma como o artista havia trabalhado as sombras no rosto do fidalgo. Há uma influência clara da escola flamenga no tratamento da luz e dos tecidos, mas a paleta de cores e a pincelada mais solta em certas áreas sugerem algo diferente. Algo mais visceral. Meu pai pigarreou. Sempre achei uma pintura escura e um tanto quanto sinistra. Minha falecida avó, que a trouxe de Portugal, dizia que era um parente distante, um tal Dom Rodrigo de Gusmão, que se perdeu nas Índias. Mas nunca demos muita importância. Era só um quadro velho na biblioteca. Um quadro velho. Dom Rodrigo de Gusmão. Aquelas informações, ditas com tanto descaso por ele, acenderam uma nova luz na minha investigação mental. Passei as 2 horas seguintes imersa na análise da obra. Cada detalhe, cada fio de linha solto na trama da tela, cada inscrição quase apagada no verso da moldura, era uma pista. Antenor me observava com um interesse crescente, percebendo que havia ali algo mais do que uma simples pintura colonial. Meu pai, por sua vez, parecia cada vez mais desconfortável, como se a minha perícia, a minha intimidade com aquela obra que ele sempre ignorou, fosse uma afronta à sua autoridade, ao seu desprezo pela minha escolha profissional. Isabela, ele começou, em certo ponto, a voz hesitante, quase um apelo. Seja lá o que isso valer, eu preciso vender. Rápido. As coisas não andam bem na Lemos e Associados. Era a primeira vez que ele admitia, mesmo que indiretamente, suas dificuldades financeiras. A primeira vez que ele se mostrava vulnerável na minha frente. Mas eu não cedi à tentação da compaixão fácil. Não ainda. Entendo, Dr. Afonso, respondi, sem tirar os olhos da pintura. Minha função aqui é fornecer uma avaliação técnica e precisa do valor de mercado desta obra. O que o senhor fará com ela depois, é uma decisão sua. E do senhor Antenor, claro. Continuei meu trabalho. Fotografei cada detalhe com minha câmera profissional. Fiz pequenas anotações em meu caderno. E, em minha mente, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Aquela pincelada, aquela forma de retratar a melancolia no olhar, aquela paleta de cores terrosas com pontos de luz vibrante, eu já havia visto aquilo antes. Em livros raros, em estudos sobre artistas portugueses do início do século XVIII que haviam sido influenciados por Rembrandt e que, por sua vez, influenciaram os primórdios do barroco brasileiro. Senhor Antenor, eu disse, finalmente, após um longo silêncio. Acredito que temos algo extraordinário aqui. Mas preciso de algumas horas para cruzar minhas observações com os arquivos da minha biblioteca particular e com alguns bancos de dados internacionais. Gostaria de voltar amanhã de manhã com um parecer mais conclusivo. E, se possível, com uma avaliação preliminar mais precisa. Antenor sorriu, os olhos brilhando de excitação. Claro, Isabela, claro. O tempo que for necessário.
Se sua intuição estiver correta, esta pode ser a descoberta do ano. Meu pai me encarou, uma mistura de esperança e desconfiança no olhar. Extraordinário, você disse? Quanto você acha que vale este Dom Rodrigo? Ainda é cedo para precisar, Dr. Afonso, respondi, com uma calma calculada. Mas posso adiantar que o senhor subestimou, e muito, o valor do quadro velho da sua biblioteca. E, talvez, não apenas o do quadro. Saí da galeria de Antenor com a cabeça a mil. Aquele não era apenas um retrato colonial. Havia algo mais ali, algo que minha intuição de especialista me dizia ser muito, muito valioso. Passei a noite em claro no meu ateliê, debruçada sobre meus livros, meus arquivos, consultando especialistas em Portugal e na Holanda por videoconferência. E, pouco antes do amanhecer, a confirmação. O Dom Rodrigo de Gusmão não era obra de um artista desconhecido. Era um dos raros retratos pintados por Josefa de Óbidos, uma das poucas e mais talentosas pintoras portuguesas do século XVII, uma artista cuja obra era disputadíssima por colecionadores e museus do mundo inteiro, e da qual se conheciam pouquíssimos retratos masculinos. E aquele, em particular, dado o período e as características, era provavelmente uma obra de sua fase de maturidade, de valor inestimável. Voltei à galeria de Antenor na manhã seguinte, o dossiê com minhas descobertas e a avaliação preliminar debaixo do braço. Meu pai já estava lá, a ansiedade estampada em seu rosto. Antenor nos esperava com um café forte e um ar de quem mal conseguiu dormir. Sentei-me à mesa e, sem rodeios, comecei a expor minhas conclusões. Falei sobre Josefa de Óbidos, sobre a raridade de seus retratos, sobre a importância daquela obra específica para a história da arte luso-brasileira. Vi o queixo do meu pai cair à medida que a magnitude da descoberta se revelava. Antenor Vasconcelos esfregava as mãos, os olhos brilhando como duas moedas de ouro. E o valor, Isabela? Pelo amor de Deus, o valor, ele finalmente perguntou, a voz trêmula. Respirei fundo. Senhor Antenor, Dr. Afonso, esta obra, o retrato de Dom Rodrigo de Gusmão, pintado por Josefa de Óbidos em meados do século XVII, considerando sua raridade, seu estado de conservação, que exigirá um restauro cuidadoso, mas é surpreendentemente bom, e o atual valor de mercado da artista, minha avaliação preliminar, a ser confirmada por análises laboratoriais complementares e por um comitê de especialistas que podemos acionar, a coloca numa faixa conservadora entre 15 e 20 milhões de reais. 15 a 20 milhões. As palavras pairaram no ar, pesadas, carregadas de um significado que transcendia o meramente financeiro. Antenor soltou um assobio de admiração e incredulidade. Meu Deus! Isabela, você é uma maga. Uma verdadeira maga. Meu pai estava branco como papel, os lábios entreabertos, os olhos fixos em mim, como se me visse pela primeira vez. 15 anos de desprezo, de rejeição, de me chamar de decepção, e agora, a artista faminta, a intelectual de museu, era portadora da notícia que poderia significar sua salvação financeira, ou sua completa e absoluta humilhação. Doutor Afonso, o senhor está milionário. Literalmente da noite para o dia, Antenor exclamou, já pegando o telefone, provavelmente para ligar para seus contatos em casas de leilão internacionais. Precisamos agir rápido. Preparar a documentação, o marketing, este quadro será a estrela da próxima temporada de leilões em Nova York ou Londres. Meu pai continuava em silêncio, o olhar perdido, a mente certamente tentando processar aquela avalanche de informações. Salvo. Salvo por um quadro que ele desprezava. Salvo pela filha que ele renegou. A ironia era tão espessa que se podia cortá-la com uma espátula de restauração. E então, enquanto Antenor já discorria animadamente sobre comissões, seguros e estratégias de venda, eu o interrompi, a voz calma, mas com uma firmeza que fez os dois se calarem e me encararem com surpresa. Um momento, Senhor Antenor, por favor, eu disse, olhando diretamente para meu pai, cujos olhos agora carregavam uma nova e desesperada espécie de respeito? Ou seria medo? Este quadro, como o senhor mesmo disse, Dr. Afonso, é um patrimônio da família Lemos há muitas gerações. Ele tem um significado que, para mim, vai muito além do seu valor monetário, por mais estratosférico que ele seja. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras ecoarem naquela sala onde o destino da minha família e daquela obra de arte estava sendo decidido. Antes de discutirmos qualquer possibilidade de venda, Dr. Afonso, acho que o senhor e eu temos uma conversa muito longa e muito adiada pela frente. Uma conversa de mais de 15 anos. E, adianto ao senhor e ao senhor Antenor, não estou nem um pouco convencida de que este tesouro deva ser vendido, pelo menos, não nos seus termos atuais, ou para simplesmente cobrir as dívidas de uma vida de orgulho e, talvez, de más escolhas. O olhar de pânico que tomou conta do rosto do meu pai naquele instante foi a confirmação de que as mesas haviam, finalmente, virado. O futuro daquele quadro, e talvez o dele, estava agora, ironicamente, nas mãos da filha sem futuro que ele tanto desprezou. E eu não facilitaria as coisas.
A arte, afinal, exige contemplação. E a justiça, às vezes, exige um leilão muito particular de consciências. O ar na sala privativa da galeria de Antenor Vasconcelos parecia ter se solidificado. A cifra que eu anunciei, entre 15 e 20 milhões de reais pelo retrato de Dom Rodrigo de Gusmão, pintado por Josefa de Óbidos, ainda pairava entre nós, quase palpável em sua magnitude. Antenor, após o choque inicial, já se recuperava e seus olhos de negociante brilhavam com a perspectiva de uma comissão estratosférica. Meu pai, Dr. Afonso Lemos, por outro lado, continuava pálido, mudo, o olhar fixo em mim, como se tentasse decifrar a mulher que eu havia me tornado e a ironia cruel que o destino lhe pregara. O homem que me renegou por escolher a arte, agora via na arte, e na expertise da filha sem futuro, sua única tábua de salvação financeira. 15 a 20 milhões, Antenor repetiu, quase em êxtase, esfregando as mãos. Isabela, minha cara, você é uma deusa. Com uma avaliação dessas, e seu nome chancelando a obra, podemos levá-la a leilão em Nova York, Londres. Conseguiremos até mais. Doutor Afonso, o senhor está com a faca e o queijo na mão. É só uma questão de definirmos os próximos passos, a logística, a casa de leilões. Ele falava sem parar, já traçando planos, calculando lucros. Mas eu o interrompi, com um gesto firme da mão. Um momento, senhor Antenor, por favor, minha voz soou calma, mas com uma autoridade que o fez se calar imediatamente. Antes de qualquer discussão sobre leilões, comissões ou estratégias de venda, há um assunto precedente que precisa ser tratado. Um assunto particular. Olhei diretamente para meu pai, que se encolheu sutilmente na poltrona de couro. Doutor Afonso, acho que o senhor e eu temos uma conversa muito longa e muito adiada pela frente. Uma conversa de mais de 15 anos, para ser exata. Antenor, percebendo a tensão e a carga emocional no ar, pigarreou. Bem, claro, claro. Eu vou deixá-los a sós por um instante. Tenho umas ligações importantes para fazer. Fico à disposição no meu escritório, quando terminarem. E, com a agilidade de um diplomata experiente, ele se retirou, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando-me sozinha com meu pai e o fantasma do nosso passado. O silêncio que se instalou foi pesado, denso. Meu pai me encarava, a arrogância de outrora substituída por uma mistura de vergonha, desespero e uma súplica silenciosa que eu quase podia tocar. Ele parecia ter envelhecido mais 10 anos desde que entrei naquela sala. Isabela, minha filha, ele começou, a voz rouca, embargada. Eu não sabia. Sobre o quadro, sobre você. Não sabia, pai, questionei, a palavra pai saindo com uma estranheza que me surpreendeu. O senhor não sabia o valor do quadro porque nunca se deu ao trabalho de olhar para ele com olhos que não fossem de desprezo. Assim como nunca se deu ao trabalho de olhar para mim, para minha paixão, com olhos que não fossem de reprovação e decepção. Ele baixou a cabeça. Eu errei, Isabela. Errei feio com você. Fui um pai, duro. Um pai cego. Era a primeira vez em toda a minha vida que eu ouvi admitir um erro. Mas as palavras, embora carregadas de um aparente arrependimento, ainda soavam vazias para mim, manchadas por anos de dor e negligência. Duro, pai? Cego, retruquei, a mágoa de uma vida inteira vindo à tona, mas controlada, fria. O senhor não foi duro. O senhor foi cruel. O senhor não foi cego. O senhor foi deliberadamente ignorante. O senhor me renegou, me expulsou de casa, me chamou de decepção, de artista faminta, de Zé Ninguém que pinta paredes. O senhor me disse que eu morreria de fome por causa da minha arte inútil. E agora, ironicamente, é essa mesma arte inútil, e a filha Zé Ninguém, que podem te salvar da ruína financeira que o seu mundo pragmático e suas decisões de homem de negócios te levaram. Ele me olhou, os olhos marejados. Eu sei, Isabela. Eu sei. E me arrependo amargamente de cada palavra que eu disse. De cada gesto. Se eu pudesse voltar no tempo. Mas não pode, pai, interrompi, sem piedade. O tempo não volta. E as cicatrizes ficam. O senhor tem ideia do que eu passei nesses 15 anos? Da fome, do frio, da solidão? Das noites em claro trabalhando em 3 empregos para pagar a faculdade que o senhor se recusou a apoiar? Dos natais que passei sozinha, porque a minha família havia me virado as costas. Minha voz embargou por um instante, mas recuperei a compostura. Eu não choraria na frente dele. Não mais. O senhor me pergunta se eu topo o desafio de avaliar seu quadro. Pois bem, o desafio já foi superado. A avaliação está feita. A obra vale milhões. E agora, a pergunta que não quer calar é: o que o senhor pretende fazer com essa informação, doutor Afonso? E, mais importante, o que o senhor espera de mim? Ele me encarou, a esperança lutando contra a vergonha em seu olhar. Isabela.
Eu preciso vender esse quadro. É minha única saída. A Lemos e Associados está quebrada. As dívidas são imensas. Sua mãe não merece passar por essa humilhação na velhice. Ah, agora ele se lembrava da minha mãe. Da mulher que ele tanto subjugou, mas que agora usava como escudo emocional. Entendo, respondi, friamente. O senhor precisa do dinheiro. E eu, a maior especialista do país, sou a chave para transformar esse quadro velho em milhões. Que conveniente, não? Levantei-me e caminhei até a pintura de Josefa de Óbidos. Toquei a moldura com a ponta dos dedos. Aquele fidalgo português, com seu olhar enigmático, parecia me observar, testemunha silenciosa do drama da minha família. Este quadro, pai, eu disse, virando-me para encará-lo. Este quadro é mais do que um amontoado de tinta e tela. É um pedaço da nossa história. Da história da família Lemos, que o senhor tanto prezava em manter limpa e respeitável. É um legado. E legados, doutor Afonso, não deveriam ser vendidos a preço de banana para cobrir dívidas de má gestão e orgulho ferido. Mas o que você sugere, Isabela? Ele perguntou, a voz desesperada. Que eu deixe tudo ir para o buraco? Que sua mãe perca o pouco que ainda temos? Eu sugiro, pai, comecei, e minhas palavras seguintes foram cuidadosamente escolhidas, pesadas, como os lances de um leilão final. Que, antes de mais nada, o senhor me peça perdão. Um perdão genuíno, não pelas suas dívidas, mas pela sua crueldade, pela sua arrogância, pelos 15 anos de abandono e desprezo a que me submeteu. Um perdão por ter tentado matar os meus sonhos. Ele me olhou, chocado. Aquilo, eu sabia, era mais difícil para ele do que vender a alma ao diabo. Pedir perdão. Admitir sua falha de forma tão explícita. Mas eu não cederia. Após um longo e tenso silêncio, ele finalmente cedeu. Com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas que, desta vez, me pareceram sinceras, ele pediu perdão. Falou da sua teimosia, do seu orgulho, da sua incapacidade de entender um mundo que não fosse o dele. Falou da saudade que sentiu de mim, mesmo que nunca tivesse admitido. Falou da admiração que, secretamente, passou a nutrir por mim ao ouvir, de longe, sobre minhas conquistas no mundo da arte. Eu ouvi tudo em silêncio. Não sei se o perdoei completamente naquele instante. Talvez o perdão seja um processo, não um evento. Mas algo dentro de mim, uma ferida antiga, pareceu começar a cicatrizar. Quanto ao quadro, pai, eu disse, quando ele terminou. Eu não vou deixar que o senhor o venda de qualquer maneira, para o primeiro colecionador endinheirado que o Antenor encontrar. Esta obra é um tesouro nacional, uma peça rara de Josefa de Óbidos. Ela merece ser estudada, restaurada e, principalmente, admirada pelo público. Mas e as dívidas, Isabela? O dinheiro, ele perguntou, a angústia voltando à sua voz. Eu tenho uma proposta, anunciei. Minha fundação, a Lumen, que o senhor talvez tenha ouvido falar no noticiário do baile de gala, tem um programa de aquisição de obras de arte de relevância histórica para empréstimo a museus. Nós podemos adquirir o quadro. Por um valor justo, de mercado, talvez até um pouco acima, considerando sua importância. Um valor que será suficiente para quitar suas dívidas mais urgentes, garantir uma aposentadoria digna para o senhor e para a mamãe, e talvez até, para o senhor repensar sua vida e seus valores. Ele me olhou, atônito. Sua fundação? Você? Sim, pai. A artista faminta tem uma fundação filantrópica que patrocina eventos culturais e adquire obras de arte para o patrimônio público. Irônico, não, sorri, pela primeira vez naquela conversa, um sorriso genuíno, sem amargura. O acordo foi selado ali mesmo. A Fundação Lumen adquiriu o retrato de Dom Rodrigo de Gusmão. O valor, negociado de forma justa e transparente, foi depositado na conta do meu pai, sob a condição de que ele usasse a maior parte para quitar suas dívidas e o restante para garantir uma velhice tranquila para ele e minha mãe, com um planejamento financeiro que eu mesma me ofereci para ajudar a supervisionar. Ele aceitou, humilde, agradecido. O quadro, após um cuidadoso processo de restauro no meu ateliê, foi emprestado por tempo indeterminado ao Museu Nacional de Belas Artes, onde hoje é uma das estrelas da coleção de arte colonial portuguesa. Ao lado dele, uma pequena placa, retrato de Dom Rodrigo de Gusmão, por Josefa de Óbidos, c. 1670. Acervo Fundação Lumen. Empréstimo da coleção Família Lemos, em memória de Alberto e Beatriz Lemos. Coloquei o nome da minha mãe também. Ela merecia. Minha relação com meu pai não voltou a ser a de antes. Nem poderia. 15 anos de distância e mágoa não se apagam com um pedido de desculpas e uma transação milionária. Mas reconstruímos uma ponte. Uma ponte frágil, feita de respeito relutante por parte dele, e de uma compaixão cautelosa por parte minha.
Ele passou a frequentar exposições de arte, a ler os livros que eu publicava, a tentar, desajeitadamente, entender o universo que ele tanto desprezou. Minha mãe, essa sim, reencontrou a filha perdida, e nossos laços se estreitaram como nunca antes. Eu continuei minha vida, minha carreira. A avaliadora de arte mais renomada do país, como Antenor gostava de me apresentar. Mas, para mim, meu maior título sempre será o de Isabela Lemos, a mulher que ousou sonhar com a arte e que, através dela, encontrou não apenas o sucesso, mas também a justiça, a redenção e, quem sabe, um novo tipo de família. O quadro velho e empoeirado da biblioteca do meu pai me ensinou a lição mais valiosa de todas, a de que o verdadeiro valor das coisas, e das pessoas, muitas vezes está escondido sob camadas de preconceito e ignorância, esperando apenas um olhar mais atento, mais apaixonado, para ser revelado em toda a sua glória. E que, às vezes, a maior decepção pode se transformar na mais extraordinária das obras de arte. A obra de arte da própria vida. E aí, pessoal, que saga emocionante essa da Isabela, hein? Da rejeição paterna por amor à arte, a consagração como a maior especialista do país, e culminando com ela salvando a família, e uma obra-prima, com a própria paixão que tanto desprezaram. É ou não é uma história de dar a volta por cima com muito estilo e conhecimento? Quem diria que um quadro velho e empoeirado valia milhões e ainda promoveria um reencontro tão explosivo? Se você também se arrepiou com essa jornada de resiliência, justiça e, claro, muito amor à arte, não economiza no like. Compartilhe essa história com todo mundo que já teve um sonho desacreditado, para mostrar que a persistência e a paixão podem, sim, transformar lixo em tesouro. E já sabe, né? Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de reviravoltas incríveis e finais que fazem a gente acreditar que, no fim das contas, a vida tem um jeito muito irônico e maravilhoso de colocar tudo no seu devido lugar. Tem muito mais por vir. Até a próxima!